Minha esposa faleceu e meu filho herdou tudo. A casa onde construímos nossa vida durante 35 anos, as economias, os investimentos, 10 milhões de reais foram para as mãos dele. Para mim, seu marido, o homem que trabalhou sol a sol para construir esse patrimônio. Sobrou apenas um sítio abandonado, no interior de Minas Gerais. Um pedaço de terra que ninguém queria, com uma casa velha caindo aos pedaços. Quando o advogado leu o testamento, senti o chão desabar. Mas o que descobri naquele sítio meses depois mudou tudo. Mudou minha vida, mudou minha relação com meu filho e me mostrou que minha esposa, Cleide, conhecia muito melhor as pessoas ao nosso redor do que eu jamais imaginei. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é João Souza, tenho 62 anos e passei a vida inteira acreditando que conhecia minha família. Trabalhei como engenheiro civil durante 40 anos. Construí prédios, pontes, viadutos. Ajudei a erguer pedaços inteiros desta cidade. Casei com Cleide quando tinha 25 anos. Ela tinha 22. Foi amor à primeira vista num baile da igreja em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Nosso filho, Marcelo, nasceu 2 anos depois do casamento. Demos a ele tudo o que podíamos. Estudou em boas escolas particulares, fez faculdade de Direito, se formou advogado. Sempre foi um menino inteligente, mas confesso que mimamos demais. Cleide especialmente. Ele era filho único e ela derramava todo o seu amor naquele menino. Eu trabalhava muito. Saía de casa às 5 da manhã, voltava às 8 da noite. Fins de semana, muitas vezes, estava em canteiros de obras, supervisionando, resolvendo problemas. Cleide cuidava da casa, do Marcelo, de tudo. Era uma mulher forte, decidida. Nunca a vi reclamar da minha ausência. Dizia que entendia que eu estava construindo nosso futuro. E construí mesmo. Juntamos dinheiro, compramos a casa própria em Contagem, um sobrado bonito com 4 quartos, quintal grande. Investimos em ações, em títulos. Quando me aposentei, aos 60 anos, tínhamos um patrimônio sólido. Mais de 10 milhões de reais entre imóveis, investimentos e poupanças. Marcelo se casou aos 30 anos com Fabiana, uma advogada que conheceu no escritório onde trabalhava. Logo nos primeiros meses percebi que ela era diferente. Fria, calculista. Mas Cleide dizia que eu estava sendo injusto, que a menina era apenas tímida. Eles não tiveram filhos. Fabiana dizia que a carreira era prioridade. Cleide descobriu o câncer de pâncreas há 3 anos. Foi rápido, agressivo, sem piedade. Em 6 meses ela estava acamada. Em 10, nos deixou. Morreu em casa, como queria, com Marcelo e comigo ao lado. Foi em março do ano passado. O funeral foi grande, muita gente. Cleide era querida no bairro, na igreja, entre os vizinhos. Um mês depois da morte dela, o advogado nos chamou para a leitura do testamento. Dr. Silveira era um homem sério, de óculos grossos, que conhecia nossa família havia anos. Cleide tinha ido ao cartório fazer o testamento 6 meses antes de morrer, mas não comentou nada comigo. Achei estranho na época, mas ela disse que era apenas para organizar as coisas, que eu não precisava me preocupar. Sentei na cadeira de couro frio do escritório do Dr. Silveira com o coração apertado. Marcelo estava ao meu lado, com Fabiana grudada nele como sempre. O advogado abriu a pasta, ajeitou os óculos e começou a ler. Para meu amado esposo, João Souza. As primeiras palavras me emocionaram. Deixo o sítio em Carmésia, interior de Minas Gerais, herdado de minha mãe, junto com todo o seu conteúdo e pertenças. Que essa terra lhe traga a paz que sempre mereceu. Franzi a testa. O sítio? Aquele lugar abandonado que visitamos apenas 2 vezes em todos esses anos? Uma propriedade de 5 alqueires no meio do nada, com uma casa velha de taipa sem energia elétrica decente, sem água encanada? Comecei a suar frio. Para meu amado filho, Marcelo Souza, continuou o Dr. Silveira, deixo a casa em Contagem,
Todas as contas bancárias, aplicações financeiras, ações e investimentos, totalizando a quantia de 10 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 10 milhões. A casa. Tudo. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Doutor Silveira. Minha voz saiu trêmula, quase inaudível. Deve haver algum engano. Cleide e eu construímos tudo juntos. Esse dinheiro, essa casa, foi com o meu trabalho. Como ela pode simplesmente deixar tudo para o Marcelo? O advogado me olhou com uma expressão que mesclava compaixão e desconforto. Senhor João, legalmente sua esposa tinha todo o direito de dispor de sua parte dos bens dessa forma. Vocês tinham comunhão parcial de bens. A metade pertencia a ela e ela decidiu deixar sua parte para o filho. Quanto à casa, estava exclusivamente no nome dela desde a compra. Isso não pode estar certo. Minha voz agora estava mais alta, raivosa. Eu paguei aquela casa, foram anos de trabalho. Papai. Marcelo falou pela primeira vez e havia algo em seu tom que não consegui decifrar. Mamãe sabia o que estava fazendo. Ela conversou comigo sobre isso antes de morrer. Você sabia? Virei para ele, incrédulo. Você sabia que ela ia me deixar praticamente sem nada e não me contou? Não é sem nada, papai. É um sítio. Tem valor. Tem valor? Gritei, perdendo a compostura. É uma tapera no meio do mato. Nem cerca direita tem. O telhado está caindo. Doutor Silveira levantou a mão pedindo calma. Senhor João, entendo sua frustração, mas o testamento é válido. Foi feito em plena consciência, com testemunhas. Não há nada que possamos fazer legalmente para contestá-lo. A vontade da senhora Cleide está clara e inequívoca. Fabiana, que até então estava calada, se manifestou. Seu João, o senhor ainda tem o sítio. Pode vendê-lo, comprar algo menor, se organizar. Não está desamparado. A frieza na voz dela me fez estremecer. Olhei para meu filho, procurando algum sinal de desconforto, alguma indicação de que aquilo estava errado. Mas ele desviou o olhar. Saí daquele escritório atordoado. Não conseguia processar o que tinha acontecido. Cleide, minha Cleide, a mulher com quem passei 37 anos da minha vida, tinha me deixado um sítio abandonado enquanto entregava milhões para nosso filho. Por quê? O que eu tinha feito de errado? Naquela noite, sozinho na casa que agora pertencia ao meu filho, sentei na sala e chorei. Chorei pela perda de Cleide, pela traição que sentia, pela incompreensão total do que estava acontecendo. Dormi no sofá. Não conseguia subir para o quarto que dividira com ela durante décadas. Na manhã seguinte, Marcelo apareceu. Estava sério, formal, como se fosse tratar de negócios e não falar com o próprio pai. Sentamos na cozinha, onde tantas vezes tomamos café juntos como família. Pai, precisamos conversar sobre os arranjos. Sua voz era firme, sem emoção. Que arranjos? Os arranjos de moradia. A casa agora é minha e da Fabiana. Estávamos pensando em fazer algumas reformas, modernizar. Seria melhor se o senhor já fosse se organizando para mudar para o sítio. Senti um baque no peito. Como assim seria melhor? Pai, não quero que isso fique constrangedor. O senhor tem para onde ir. O sítio é seu. A mamãe deixou bem claro no testamento. Marcelo, essa casa tem minha vida inteira dentro dela. Cada tijolo que foi colocado aqui foi com meu suor. Como você pode simplesmente me pedir para ir embora? Ele suspirou, impaciente. Pai, legalmente a casa é minha. Estou sendo educado, dando um prazo para o senhor se organizar. Não precisa ser difícil. Um prazo? Que prazo? 1 mês. É tempo suficiente para arrumar suas coisas, contratar um caminhão, se instalar no sítio. Senti a raiva subir como lava. 1 mês? Você está me dando 1 mês para deixar a casa onde criei você? A casa onde sua mãe morreu? A mamãe fez as escolhas dela, pai. E eu estou respeitando essas escolhas. O senhor deveria fazer o mesmo. Levantei da cadeira, as pernas tremendo. Marcelo, olha para mim. Sou seu pai. Trabalhei a vida inteira para te dar tudo. E agora você está me expulsando da minha própria casa? Não é sua casa, pai. Ele se levantou também, a voz ainda calma. Mas havia algo de duro nela.
É minha. E eu e Fabiana precisamos do nosso espaço. O senhor vai entender com o tempo que a mamãe sabia o que estava fazendo. Ele saiu sem olhar para trás. Fiquei ali parado na cozinha, tentando processar a conversa surreal que acabara de ter. Meu filho, o menino que ensinei a andar de bicicleta, que levei para pescar, que ajudei com a lição de casa, estava me expulsando de casa com a mesma frieza de um despejo judicial. Os dias seguintes foram um pesadelo. Comecei a empacotar minhas coisas, mas cada objeto que colocava numa caixa era uma punhalada. As fotografias de família, as ferramentas do Cleide para costura, os livros que compramos juntos, as lembranças de uma vida inteira sendo reduzidas a caixas de papelão. Tentei conversar com alguns parentes. Minha irmã, Lourdes, morava em São Paulo. Quando liguei para ela, percebeu que já sabia de tudo. João, ela disse, o Marcelo me ligou semana passada. Disse que você está tendo dificuldades para aceitar a vontade da Cleide, que está sendo difícil com ele. Difícil? Lourdes, ele está me expulsando de casa. Não é bem assim que ele contou. Disse que a Cleide deixou o sítio para você ter seu próprio espaço, sua independência, mas que você está sendo teimoso, querendo continuar morando com ele e a esposa. Isso é mentira. Eu nunca disse que queria morar com eles. Ele é que está me forçando a sair. Houve uma pausa do outro lado da linha. João, você está bebendo? Sua voz está estranha. Bebendo? Lourdes, estou desesperado. Meu filho está me colocando na rua. O Marcelo também disse que você tem bebido muito desde que a Cleide morreu. Disse que está preocupado com você. Que talvez seja melhor você ter um tempo sozinho no interior, para se recuperar. Fiquei gelado. Marcelo estava construindo uma narrativa. Estava contando para a família que eu era o problema, que estava instável, bebendo, se recusando a aceitar a realidade. Ele estava me pintando como o vilão da história. Lourdes, você me conhece há 62 anos. Sou seu irmão. Você realmente acredita nisso? Outra pausa. João, não sei o que acreditar. Você parece muito alterado. Talvez seja melhor mesmo você ir para o sítio, descansar um pouco, limpar a cabeça. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Meu primo Roberto teve a mesma reação. Meu compadre Sebastião, com quem trabalhei durante 20 anos também. Marcelo tinha ligado para todos, plantando a semente da dúvida. João está mal. João está bebendo. João não está aceitando a perda da esposa. João está sendo difícil com o filho que só quer ajudar. Na terceira semana, Fabiana apareceu. Estava sozinha, dirigindo um carro novo que não reconheci. Um SUV importado, prata, reluzente. Ela entrou na casa como se já fosse dona, olhando ao redor com aquele ar calculista que sempre me incomodou. Seu João, disse ela sorrindo, mas o sorriso não chegava aos olhos. O Marcelo pediu para eu vir verificar como estão os preparativos da mudança. Ele está preocupado que o senhor não esteja levando a sério o prazo. Fabiana, vocês não podem fazer isso. Esta é minha casa. Ela suspirou teatralmente. Seu João, com todo respeito, o senhor está tornando isso mais difícil do que precisa ser. A Cleide deixou o sítio para o senhor por um motivo. Ela queria que o senhor tivesse seu próprio espaço. O senhor já tem 62 anos, deveria estar aproveitando a aposentadoria, não criando problemas para o filho. Problemas? Eu é que estou criando problemas? Ela se aproximou, baixou a voz como se fosse compartilhar um segredo. Olha, vou ser honesta com o senhor. O Marcelo não queria me contar, mas a Cleide me procurou antes de morrer. Ela estava preocupada com o senhor. Disse que o senhor sempre foi muito dependente dela, que nunca aprendeu a cuidar de si mesmo. Ela queria que o senhor tivesse a chance de ser independente. Senti como se tivessem me dado um tapa. Dependente? Trabalhei 40 anos para sustentar esta família. Mas quem cuidava da casa? Quem fazia comida, lavava roupa, organizava tudo? Era a Cleide. E agora ela não está mais aqui. O senhor precisa aprender a se virar sozinho. O sítio é perfeito para isso. Ela deu uma volta pela sala, tocando nos móveis, avaliando. Aliás, continuou, esses móveis, a maioria vai ficar, né?
Afinal, fazem parte da casa. O senhor pode levar suas coisas pessoais, mas os móveis, as cortinas, a decoração, tudo isso fica. Nem os móveis eu podia levar, nem a mesa de jantar onde comemoramos tantos natais, nem o sofá onde Cleide costumava se sentar para tricotar. Nada. Eu ia para aquele sítio abandonado literalmente com a roupa do corpo e pouco mais. Fabiana saiu pouco depois, deixando um cartão de uma empresa de mudanças. O Marcelo já agendou o caminhão para a semana que vem. Ela disse, facilita as coisas. Quando finalmente chegou o dia da mudança, eu tinha 5 caixas. 5 caixas que resumiam 62 anos de vida. Roupas, alguns livros, fotografias, documentos, ferramentas básicas. O resto ficou para trás. Marcelo apareceu na hora que o caminhão estava saindo. Ficou na porta, não entrou. Boa sorte no sítio, pai. O senhor vai ver que foi para melhor. Qualquer coisa pode ligar. Pode ligar. Como se eu fosse um conhecido distante, não seu pai. Entrei na minha caminhonete velha, uma Ford F1000 que tinha 15 anos, e segui o caminhão de mudanças. A viagem de Contagem até Carmésia levou 4 horas. 4 horas pelo interior de Minas, vendo a paisagem mudar de urbana para rural, de movimentada para deserta. O sítio ficava a 20 quilômetros da cidade de Carmésia, que tinha apenas 5.000 habitantes. Era fim de estrada de terra, 5 alqueires de terra, o que dava uns 25 hectares. A casa era de taipa, velha, com infiltrações, telhado de telhas quebradas, janelas sem vidro, porta pendurada numa dobradiça só. Quando o caminhão parou na frente daquela estrutura, senti vontade de chorar. Era para ali que Cleide tinha me mandado, para aquele lugar esquecido por Deus e pelos homens. Os carregadores, 2 rapazes jovens de Contagem, olharam ao redor com pena. Moço, um deles disse, o senhor tem certeza que é aqui? Tem gente morando nesse lugar? É aqui mesmo, respondi, a voz saída. Eles descarregaram as 5 caixas rapidamente, mal entraram na casa. Cobraram a diária, desejaram boa sorte com aquele tom que se usa com condenados e foram embora. Fiquei ali sozinho, no meio daquele silêncio opressor do interior, olhando para a casa que agora era minha. Não havia energia elétrica funcionando. A fiação estava antiga, os postes caídos. Não havia água encanada. Tinha um poço a uns 50 metros da casa, mas a bomba estava quebrada. Dentro da casa, o cheiro de mofo era sufocante. Havia teias de aranha em todos os cantos, fezes de morcego no chão, ninhos de passarinhos nas vigas do teto. Sentei numa das caixas que tinha trazido e, pela primeira vez desde a morte de Cleide, chorei de verdade. Chorei pela perda dela, pela traição do meu filho, pela injustiça de tudo aquilo. Chorei até não ter mais lágrimas. A primeira noite foi terrível. Dormi no chão enrolado num cobertor velho, ouvindo os sons da mata ao redor. Grilos, corujas, bichos que não conseguia identificar. A escuridão era completa, sem luz artificial alguma. Usei a lanterna do celular até a bateria acabar. Depois fiquei no escuro mesmo. Acordei com o sol nascendo, o corpo dolorido, com fome e sede. O poço tinha água. Isso era uma boa notícia, mas estava suja, com mosquitos. Ia precisar limpar, consertar a bomba. Não tinha comida. Ia precisar ir até Carmésia buscar mantimentos. Fiz a primeira viagem à cidade naquela manhã. Carmésia era uma cidadezinha típica do interior mineiro. Uma praça central com igreja, prefeitura, alguns comércios, mercadinho, farmácia, posto de gasolina, bar. Parei no mercado e comprei o básico: arroz, feijão, óleo, sal, café, açúcar, pão. Ferramentas para consertar a casa eu já tinha algumas, mas ia precisar de muito mais. O dono do mercado, seu Geraldo, um senhor de uns 70 anos, foi simpático. Novo por aqui, moço? Estou morando no sítio da família, lá na estrada do Pinheirinho. Conhece? Ah, o sítio dos Oliveira? Fazia tempo que não via ninguém por lá. É seu agora? É. Herança da minha esposa que faleceu. Ele fez sinal da cruz. Meus pêsames, moço. Se precisar de alguma coisa, estamos aqui.
A gentileza dele me pegou desprevenido. Em Contagem, nos últimos tempos, só tinha encontrado frieza. Ali, um completo estranho estava me oferecendo ajuda. Voltei para o sítio com as compras e comecei a trabalhar. Limpei a casa o máximo que pude. Varri o chão. Tirei as teias. Fechei os buracos nas paredes com barro e palha, como aprendi vendo o pessoal antigo fazer. Consertei a bomba do poço com peças que comprei num ferragem em Carmésia. Demorou 3 dias, mas consegui fazer funcionar. A água saía marrom no começo, cheia de ferrugem. Deixei correr até clarear, depois enchi uns baldes. Não era ideal, mas dava para usar. Para beber, comprava galões na cidade. A energia foi mais complicada. Precisava chamar a companhia elétrica para religar, mas isso significava pagar uma taxa de religação caríssima. Minha aposentadoria era de R$ 2.500. Mal dava para comida e necessidades básicas. Não tinha dinheiro para pagar R$ 700 de religação. Então fiz o que podia. Comprei velas, lanternas a pilha, um fogareiro a gás de 2 bocas. Ia viver como meus avós viviam, sem luxo, apenas sobrevivendo. Cada dia era uma luta. Acordava com o sol, trabalhava consertando a casa, fazendo cerca, limpando o terreno. À noite caía na cama improvisada exausto. Emagreci 10 quilos no primeiro mês. Marcelo não ligou nenhuma vez nesse período, nem para saber se eu estava vivo. Tentei ligar para ele algumas vezes, mas ele não atendia. Mandei mensagens, ficavam no visto e sem resposta. Era como se eu tivesse deixado de existir para ele. Um dia, 2 meses depois de eu me mudar para o sítio, recebi uma visita inesperada. Era seu Antônio, o vizinho mais próximo que morava a uns 3 quilômetros dali. Um senhor de uns 75 anos, baixinho, pele curtida de sol, mãos calosas de trabalhador rural. "Ô, João", ele disse tirando o chapéu de palha ao se aproximar. "Ouvi dizer que tinha gente nova no sítio dos Oliveira. Vim dar boas-vindas." "Obrigado, seu Antônio. Quer entrar? Não tenho muito para oferecer, mas tenho um café fresco." Aceitou. Sentamos na varanda que eu tinha consertado, tomando café em canecas de alumínio. Ele olhou ao redor, avaliando o trabalho que eu tinha feito. "Está dando um jeito legal aqui, rapaz. Esse sítio estava abandonado há muito tempo." "Pois é. É o que sobrou para mim." Seu Antônio me olhou com aqueles olhos penetrantes de quem já viveu muito. Conheci Dona Maria Oliveira, sua sogra. Era uma mulher especial. Faleceu faz o quê? Uns 15 anos? 17. A Cleide, minha esposa, era filha única. Herdou esse sítio, mas nunca fizemos nada com ele. Entendo. Ele tomou outro gole de café. "João, posso te perguntar uma coisa? Por que um homem da sua idade, engenheiro aposentado, pelo que me disseram, está morando sozinho num sítio abandonado no meio do mato?" A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém tinha me perguntado isso diretamente. Todos tinham apenas aceitado a versão de Marcelo. Senti um nó na garganta. Minha esposa faleceu há alguns meses. No testamento deixou a casa da cidade e todo o dinheiro para nosso filho. Para mim, deixou apenas este sítio. Seu Antônio ficou em silêncio por um momento, processando a informação. "E seu filho?" "Meu filho me deu 1 mês para sair da casa. Disse que precisava do espaço dele." O velho suspirou, balançou a cabeça. "Família é complicada, João. Mas vou te dizer uma coisa. Sua sogra, Dona Maria, era uma mulher sábia. Se ela deixou esse sítio para sua filha e sua filha deixou para você, tem um motivo. Tem sempre um motivo. Que motivo pode ter? Olha esse lugar. Está caindo aos pedaços." Ele sorriu, um sorriso misterioso. "Você conhece a história dessa terra, João? Conhece o que tem aqui? É terra, mato, nada além disso." Seu Antônio se levantou, caminhou até a beira da varanda, olhou para o horizonte. "Essa região aqui, João, é rica. Muita gente não sabe, mas é. Tem água boa, terra boa. E tem outras coisas também." "Que outras coisas?" Ele se virou para mim, aquele sorriso ainda no rosto. "Sua sogra sabia. E imagino que sua esposa também soubesse. Dá uma olhada direito nessa terra, rapaz. Explora ela.
Pode ser que você encontre surpresas. Depois que seu Antônio foi embora, fiquei pensando nas palavras dele. Surpresas? Que tipo de surpresas poderia haver num pedaço de terra abandonado? Mas a curiosidade tinha sido despertada. Nos dias seguintes, comecei a explorar a propriedade com mais atenção. Os 5 alqueires eram compostos principalmente de mata nativa, cerrado, alguns pés de fruta perdidos, goiabeira, jabuticabeira, pequizeiro. Havia um riacho que cortava a propriedade pelo meio, água limpa correndo entre pedras. Era bonito, tinha que admitir, pacífico. Numa tarde de sexta-feira, enquanto caminhava perto dos limites da propriedade, na parte mais alta do terreno, encontrei algo estranho. Uma construção pequena, meio escondida pela vegetação. Parecia uma espécie de depósito ou galpão, feito de pedra, muito velho. A porta estava trancada com um cadeado enferrujado. Não tinha chave. Voltei para a casa e peguei um pé de cabra que tinha comprado em Carmésia. Quebrar um cadeado na minha própria propriedade não era crime. Raciocinei. Precisei de força, o metal estava velho, mas resistente. Finalmente cedeu com um estalo. Abri a porta rangente. Lá dentro estava escuro, com cheiro de mofo e terra. Acendi a lanterna. O que vi me deixou confuso. Não era um depósito comum. As paredes eram de pedra lavrada, o chão também. Havia prateleiras de madeira apodrecida com caixas empoeiradas. E no fundo, uma espécie de cofre de alvenaria, selado. Entrei devagar, o coração acelerado. Não sabia o que esperava encontrar. Mas havia algo de estranho naquele lugar. Comecei a abrir as caixas. A maioria estava vazia ou cheia de ferramentas velhas, enferrujadas, inúteis. Mas numa delas, no fundo, encontrei um envelope grosso, lacrado com cera. Tirei o envelope com cuidado. Estava amarelado pelo tempo, mas o lacre ainda estava intacto. No envelope, escrito à mão em caligrafia antiga, estava para João Souza. Apenas para João Souza. Meu nome. Como podia haver um envelope com meu nome ali, num lugar que nunca tinha visitado até 2 meses atrás? As mãos tremeram quando rompi o lacre. Dentro havia documentos, muitos documentos, e uma carta. Levei tudo para fora, para a luz do sol. Sentei numa pedra e comecei a ler a carta. Era de Cleide. A letra dela, inconfundível, cursiva e delicada. Meu querido João. A carta começava: se você está lendo isto, significa que encontrou o que deixei para você. Significa que teve a coragem e a persistência de explorar este sítio, de não desistir quando tudo parecia perdido. Estou orgulhosa de você, meu amor. Tive que parar de ler porque as lágrimas começaram a cair. Cleide. Minha Cleide. Sua voz estava ali, naquelas palavras, viva de alguma forma. Sei que o testamento deve ter sido um choque, continuava a carta. Sei que você se sentiu traído, abandonado, injustiçado, e lamento profundamente a dor que causei. Mas precisa entender, João, eu tinha que fazer dessa forma. Tinha que testar você, tinha que testar Marcelo também. Nosso filho, João, não é o homem que você pensa que ele é. Eu vi mudanças nele nos últimos anos, mudanças que me assustaram. A ganância crescendo, a frieza, a influência de Fabiana, que sempre foi calculista e ambiciosa. Vi nosso menino se transformando em alguém que eu não reconhecia mais. Você nunca quis ver isso. Sempre o defendeu. Sempre acreditou no melhor dele. É uma das coisas que sempre amei em você, João. Sua bondade, sua fé nas pessoas. Mas às vezes a fé cega nos impede de ver a verdade. Fiz o testamento daquela forma por um motivo específico. Queria ver como Marcelo reagiria à riqueza súbita. Queria ver se ele teria compaixão pelo pai, se ofereceria dividir, se ao menos demonstraria preocupação com seu bem-estar. Queria ver se a pessoa que criamos ainda existia dentro dele. E queria ver você, meu amor. Queria ver se você tinha a força que sempre admirei em você, mas que você mesmo parecia não reconhecer. Você sempre se achou dependente de mim, mas nunca foi. Você é o homem mais forte que conheço. Sempre construiu, sempre resolveu problemas, sempre cuidou de nós. Mas em algum lugar da vida, você se convenceu de que precisava de mim para tudo.
Não precisava, João. E este sítio vai provar isso. Os documentos que estão com esta carta são a verdade sobre esta propriedade. Seu Antônio, nosso vizinho, sabe de tudo. Foi ele quem me ajudou a organizar isso tudo antes de eu morrer. Confio nele e você pode confiar também. Esta terra, João, vale muito mais do que parece. Muito mais do que os 10 milhões que deixei para Marcelo. Mas o valor dela só pode ser acessado por quem tem paciência, sabedoria e coragem. Por alguém que não desiste. Por você. Te amo, meu marido. Sempre amei. E sei que no final, você vai entender por que fiz isso. Perdoe-me pela dor. Mas confie em mim, como sempre confiou. Sua esposa para sempre, Cleide. Deixei a carta cair no colo, as lágrimas escorrendo livremente agora. Cleide não tinha me abandonado. Ela tinha me testado. E tinha testado nosso filho também. Um teste que aparentemente Marcelo tinha falhado miseravelmente. Peguei os documentos que estavam no envelope. O primeiro era uma escritura antiga, datada de 1923. Registrava que a propriedade tinha sido comprada por Joaquim Oliveira, bisavô de Cleide, diretamente do governo de Minas Gerais. Mas havia algo interessante. A escritura não mencionava apenas a terra. Mencionava também direitos minerais. Direitos minerais. Franzi a testa tentando entender. Em 1923, era comum que propriedades rurais incluíssem direitos sobre qualquer minério encontrado na terra. Isso significava que qualquer mineral, pedra preciosa ou recurso natural encontrado ali pertencia ao dono da propriedade. O segundo documento era mais recente, um laudo geológico, datado de apenas 2 anos atrás. Quem tinha encomendado era Cleide. O laudo tinha sido feito por uma empresa de Belo Horizonte, especializada em prospecção mineral. Comecei a ler e meu coração acelerou. O laudo indicava a presença de depósitos significativos de quartzo de alta qualidade na propriedade. Mas não era só isso. Havia também indícios de água marinha, uma pedra semipreciosa muito valorizada. E o mais impressionante, possíveis depósitos de esmeralda. Esmeralda. Em Minas Gerais, havia minas de esmeralda conhecidas, especialmente na região de Itabira e Nova Era. Mas ninguém sabia que havia depósitos também nesta região. Exceto, aparentemente, Cleide. O terceiro documento era uma proposta comercial. Uma empresa de mineração, a MG Minerais Lada, tinha feito uma oferta de compra pelos direitos de extração mineral da propriedade. A oferta era de 12 milhões de reais. 12 milhões. A proposta tinha sido feita há 1 ano e meio, mas segundo uma nota manuscrita de Cleide, ela tinha recusado. A nota dizia: não é o momento certo. João precisa descobrir isso por si mesmo. Ele precisa entender o valor do que tem, não apenas receber tudo pronto. Só assim vai recuperar sua autoestima e confiança. Fiquei sentado naquela pedra, segurando aqueles documentos, tentando processar tudo. Cleide sabia. Ela sempre soube. Aquele sítio aparentemente sem valor era, na verdade, uma mina de ouro. Literalmente. E ela tinha guardado esse segredo. Tinha estruturado tudo para que eu descobrisse sozinho, no meu tempo. O quarto documento era uma carta de recomendação do advogado Silveira, o mesmo que tinha lido o testamento. Nela, ele indicava outro advogado, Dr. Henrique Teixeira, especialista em direito mineral e contratos de mineração. Junto havia um cartão de visita. O último documento era uma cópia autenticada da escritura da propriedade, registrada em cartório, confirmando que eu era o único dono legal da terra e de todos os direitos minerais associados a ela. Não havia como contestar. Era meu. Tudo era meu. Voltei para a casa em estado de choque. Era tarde da noite quando finalmente consegui organizar os pensamentos. Cleide tinha planejado tudo meticulosamente. Tinha me deixado em situação aparentemente desesperadora, mas na verdade tinha me dado a maior herança possível. E não apenas dinheiro. Tinha me dado a oportunidade de provar para mim mesmo que eu era capaz. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi em paz. Não era mais o homem abandonado, traído pela esposa e expulso pelo filho.
Era o dono de uma propriedade valiosa, um homem que tinha sobrevivido aos piores meses da sua vida e estava prestes a renascer. Na manhã seguinte, dirigi até a casa de seu Antônio. Ele estava no quintal cuidando das galinhas. Quando me viu chegar, sorriu daquele jeito sabido. Encontrou o que estava procurando, João? Encontrei. O senhor sabia o tempo todo, não é? Ele acenou para que eu entrasse. Sentamos na cozinha simples da casa dele, tomando café com pão de queijo que a esposa dele, Dona Lourdes, tinha acabado de fazer. Sua esposa me procurou há 3 anos, João. Estava doente já, sabia que não tinha muito tempo. Me contou tudo. Sobre o Marcelo, sobre a situação, sobre o que tinha descoberto nessa terra. Me pediu ajuda para organizar tudo. Por que não me contou quando vim pela primeira vez? Porque essa era a vontade dela. Você tinha que encontrar sozinho. Tinha que passar pelo vale escuro para valorizar a luz no fim dele. Ela me fez jurar que só ajudaria se você viesse me procurar, não o contrário. E o senhor sabia sobre os minérios? Seu Antônio assentiu. Essa região aqui tem história, João. Meu avô trabalhava na antiga mina de esmeralda de Capoeirana, nos anos 40. Ele sempre dizia que o veio não acabava onde diziam que acabava, que continuava por baixo da terra, passando por várias propriedades, a sua inclusive. Então existe mesmo esmeralda aqui? Existe. E não é pouca, não. Mas extrair é complicado. Precisa de licença, de empresa especializada, de muito investimento inicial. Sua esposa sabia disso. Por isso recusou a primeira oferta. Ela queria que você tivesse controle total da negociação, não que aceitasse a primeira proposta que aparecesse. Olhei para aquele homem simples, de chinelo de dedo e camisa remendada, e vi sabedoria profunda. O senhor vai me ajudar nisso? Vou fazer mais que isso, João. Vou te apresentar para a gente certa. Tenho um sobrinho que trabalha no DNPM, o Departamento Nacional de Produção Mineral. Ele pode te orientar sobre como regularizar tudo, como tirar as licenças. E tenho contato com gente honesta do ramo de mineração também. Passei as semanas seguintes mergulhado em pesquisa e planejamento. Seu Antônio cumpriu a promessa. Me apresentou para o sobrinho dele, Rodrigo, um geólogo que trabalhava no órgão federal responsável pela mineração. Rodrigo veio até o sítio, fez uma análise preliminar e confirmou o que estava no laudo de Cleide. João, isso aqui é uma fortuna, ele me disse, agachado junto ao riacho, examinando amostras de pedra. Se os depósitos de esmeralda forem mesmo da extensão que esse laudo indica, estamos falando de dezenas de milhões de reais em extração ao longo de 10, 15 anos. Dezenas de milhões. Minha cabeça rodava, mas Rodrigo me alertou sobre a complexidade do processo. Primeiro, eu precisava regularizar a situação da propriedade junto aos órgãos ambientais. Depois, solicitar a autorização de pesquisa mineral. Só então, com os resultados positivos da pesquisa, poderia pedir a concessão de lavra, que era a autorização para extrair comercialmente. Todo esse processo pode levar de 2 a 3 anos, ele explicou. É burocrático, tem que apresentar estudos de impacto ambiental, plano de recuperação da área, um monte de coisa. Mas você tem a vantagem de já ter o laudo geológico pronto e os direitos minerais garantidos em escritura antiga. Isso facilita muito. E quanto custa tudo isso? Os estudos e processos? Uns 50, 60 mil reais no total. É caro, mas comparado ao retorno potencial é pouco. 50 mil reais. Eu não tinha. Minha aposentadoria mal cobria minhas despesas mensais. Mas Rodrigo tinha uma sugestão. Olha, você pode fazer uma parceria com uma empresa de mineração. Eles entram com o capital para toda a parte burocrática e de extração. Você entra com a terra e os direitos. Divide-se o lucro, geralmente 50% para cada lado. Ou você pode vender os direitos de extração diretamente, como aquela empresa ofereceu. É dinheiro imediato, mas você perde o controle e o lucro futuro. Preciso pensar nisso com calma. Pensa mesmo. Mas se quiser uma opinião, parceria é melhor.
Você mantém a propriedade, recebe royalties durante toda a extração e ainda tem porcentagem dos lucros. É mais lucrativo no longo prazo. Contratei o advogado que Cleide tinha recomendado, Dr. Henrique Teixeira. Ele era um homem na casa dos 50 anos, sério, competente, com escritório em Belo Horizonte. Quando mostrei todos os documentos, ele apitou baixinho. Senhor João, o senhor está sentado numa mina de ouro. Literalmente. Sua esposa fez um trabalho impressionante de documentação. Está tudo certinho, legalizado, sem margem para contestação. O que o senhor recomenda? Ele se recostou na cadeira. Vou ser honesto. A oferta da MG Minerais de 12 milhões é boa, mas não é excelente. Com base nos laudos que vi, essa propriedade pode render muito mais em regime de parceria. Conheço 3 empresas sérias que estariam interessadas. Posso intermediar reuniões. Faça isso. Nas semanas seguintes, tive reuniões com representantes de 3 empresas diferentes. Todas demonstraram interesse genuíno. A primeira ofereceu 40% dos lucros para mim, 60% para eles. A segunda ofereceu 45%. A terceira, uma empresa familiar de Governador Valadares com 40 anos de história na mineração de gemas, ofereceu 50%, desde que eu permitisse que eles construíssem infraestrutura permanente na propriedade. Escolhi a terceira. Não apenas pela divisão equitativa, mas porque conversei longamente com o dono, seu Miguel, um senhor de 70 anos que tinha começado como garimpeiro e construído um negócio sólido. Ele me passou confiança, algo que as outras empresas, mais corporativas, não conseguiram. O contrato foi assinado em novembro, 4 meses depois de eu me mudar para o sítio. A empresa entraria com todo o capital necessário para as licenças, estudos e eventual extração. Eu mantinha a propriedade, recebia um adiantamento de R$500 mil e teria direito a 50% de todos os lucros líquidos da operação. Quando o dinheiro do adiantamento caiu na minha conta, sentei na varanda do sítio e chorei de novo. Mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram de gratidão. Gratidão por Cleide, por sua sabedoria, por ter acreditado em mim quando eu mesmo não acreditava. Com dinheiro no banco, comecei a fazer melhorias reais no sítio. Contratei um eletricista de Carmésia para refazer toda a instalação elétrica. Trouxe um pedreiro para consertar o telhado e as paredes. Mandei fazer um sistema de água encanada, captando direto do riacho e filtrando. Comprei móveis novos, eletrodomésticos, tudo o que precisava para viver com conforto. A casa velha de taipa começou a se transformar. Mantive o estilo rústico, mas agora era rústico confortável, não miserável. Varanda nova, janelas com vidro e tela de proteção, piso de cerâmica, cozinha funcional, banheiro moderno. Em 2 meses o lugar estava irreconhecível. Seu Antônio e Dona Lourdes vinham me visitar regularmente. Tornamo-nos amigos de verdade. Ele me ensinou a plantar, a cuidar de horta, a pescar no rio. Coisas que nunca tinha aprendido na cidade. Descobri que gostava dessa vida. O silêncio da roça, o canto dos pássaros, o ritmo lento e natural das coisas. Durante todo esse tempo, Marcelo não deu sinal de vida. Nem uma ligação, nem uma mensagem. Eu tinha tentado contato algumas vezes no começo, mas depois parei. Se ele não queria falar comigo, eu não ia forçar. Doía, mas eu estava aprendendo a lidar com essa dor. Foi só em dezembro, quase 6 meses depois de eu ter saído de casa, que meu telefone tocou com o número dele. Atendi com o coração acelerado. Pai? Oi, Marcelo. Houve uma pausa desconfortável. Pai, eu queria saber como você está. Faz tempo que não conversamos. Estou bem, vivendo no sítio, tocando a vida. Outra pausa. Olha, pai, eu sei que as coisas ficaram estranhas entre nós. Mas é Natal, sabe? A Fabiana e eu estávamos pensando se você não quer vir passar o Natal com a gente. Aqui em casa. Casa. A casa que tinha sido minha. Senti um aperto no peito, mas mantive a voz calma. Não sei, Marcelo. Vocês me expulsaram dessa casa. Não sei se me sentiria confortável voltando como visita. Pai,
Não foi expulsão. Foi um ajuste necessário. A mamãe deixou a casa para mim, você sabe disso. Sei sim, assim como ela deixou o sítio para mim. E estou muito bem nele, obrigado. Detectei surpresa na voz dele. Você está bem? Mesmo? Porque soube que não tem nem energia elétrica direito aí. Tinha. Agora tenho, consertei muita coisa, o sítio está ficando bom. Ah, ele parecia genuinamente surpreso. Que bom, pai. Fico feliz em saber. Mas então, sobre o Natal? Vou pensar. Ligo para você depois. Desliguei e fiquei pensando. Por que o convite de repente? Depois de meses me ignorando, por que agora Marcelo queria que eu fosse para o Natal? Alguma coisa não fazia sentido. Dias depois, fui a Carmésia fazer compras e encontrei seu Geraldo, o dono do mercado. Ele estava agitado, quase pulando de ansiedade quando me viu. Ô, João, você viu a notícia no jornal? Que notícia? Ele pegou um exemplar do jornal regional, o Diário de Minas, e apontou para uma matéria na página econômica. Descoberta de esmeraldas pode impulsionar a economia da região. A matéria falava sobre estudos recentes que indicavam depósitos significativos de esmeralda em propriedades rurais da região de Carmésia. Mencionava que empresas de mineração estavam buscando parcerias com proprietários locais. Não citava nomes específicos, mas qualquer um minimamente informado poderia conectar os pontos. Peguei o jornal e li tudo com atenção. A matéria era de 3 dias atrás. Tinha uma entrevista com um geólogo da Universidade Federal de Minas Gerais, explicando o potencial mineral da região. E terminava dizendo que pelo menos uma propriedade já tinha acordo firmado com a empresa mineradora, com o início das operações previsto para o ano seguinte. Agora fazia sentido. Marcelo tinha visto a matéria, tinha feito a conexão, tinha percebido que o sítio que ele achava que não valia nada era na verdade valioso. E agora queria se reaproximar. Queria estar por perto quando o dinheiro começasse a jorrar. Voltei para o sítio fervendo de raiva. Não era nem pela ganância dele, mas pela hipocrisia. Depois de me tratar como lixo, de me expulsar, de espalhar mentiras sobre mim para a família, agora vinha com papo de Natal, de família, de reaproximação. Tudo porque tinha cheirado dinheiro. Decidi não responder sobre o Natal. Deixei ele esperando. 2 dias depois, ele ligou de novo. Pai, você pensou sobre o Natal? Pensei, Marcelo. E decidi que vou ficar no sítio mesmo. Estou confortável aqui. A voz dele ficou tensa. Pai, eu realmente gostaria que você viesse. Seria importante para mim, para nós. Por que, Marcelo? Por que de repente sou importante para você de novo? Silêncio do outro lado. Depois, numa voz mais baixa. Você viu a matéria do jornal, não foi? Vi. Pai, é verdade? Tem esmeralda aí no sítio? Tem. E você já firmou acordo com alguma empresa? Já. Outra pausa longa. Pai, isso é incrível. Por que você não me contou? Por que você não perguntou, Marcelo? Em 6 meses você ligou quantas vezes? Quantas vezes quis saber como eu estava? Se eu estava vivo ou morto? Pai, Você me expulsou da minha casa, Marcelo. Me tratou como um estorvo. Contou mentiras sobre mim para a família inteira. E agora, porque descobriu que eu tenho algo de valor, quer se reaproximar? Acha que sou idiota? Não é assim, pai. É exatamente assim. E sabe o que mais? Sua mãe sabia. Ela sempre soube do valor desse sítio. O testamento que você achou tão favorável para você era na verdade um teste. Um teste que você falhou miseravelmente. Escuta aqui. Sua voz ficou dura, defensiva. Não foi minha culpa a mamãe ter deixado as coisas daquele jeito. Eu apenas aceitei a herança que me foi dada. E me expulsou de casa. Isso também foi apenas aceitar sua herança? A casa era minha, pai. Legalmente minha. Eu tinha todo o direito. Tinha o direito legal, Marcelo. Mas não tinha o direito moral. Sou seu pai. Trabalhei 40 anos para construir o patrimônio da família. E você me jogou na rua como se eu fosse nada. Ouvi uma respiração pesada do outro lado. Depois, ele disse, num tom que tentava ser conciliador. Pai, eu sei que cometi erros, mas podemos consertar isso.
Podemos ser família de novo. Ser família. Marcelo, família não é algo que você liga e desliga quando convém. Não é algo que você abandona quando não precisa e abraça quando há dinheiro em jogo. Eu não estou atrás do seu dinheiro. Não? Então por que 6 meses de silêncio e, de repente, 3 dias depois da matéria do jornal, você liga querendo reaproximação? Ele não tinha resposta para isso. Ou tinha, mas sabia que qualquer coisa que dissesse só confirmaria o que eu estava dizendo. Olha, pai, finalmente disse. Eu vou ser honesto. Sim, vi a matéria. Sim, fiquei surpreso com o valor do sítio. Mas isso não muda o fato de que quero te ver no Natal. Somos família, pai. É a primeira Natal sem a mamãe. Não quer passar junto com seu filho? A carta sentimental. Clássico. Marcelo, vou te dizer uma coisa. Vou passar o Natal aqui no sítio com gente que realmente se importa comigo. Seu Antônio e Dona Lourdes me convidaram. São vizinhos que conheci há poucos meses, mas me trataram com mais humanidade do que você. Meu próprio filho. Pai, você está exagerando. Estou? Me diz, Marcelo. Quando eu estava lutando para sobreviver naquele sítio sem energia, sem água, você ligou uma vez? Perguntou se eu precisava de alguma coisa? Não. Você estava ocupado gastando os milhões que a mamãe te deixou. Ouvi uma respiração funda do outro lado. Tá bom, pai. Se é assim que você quer, tudo bem. Mas uma hora você vai ter que me perdoar. Sou seu único filho. Perdoar é uma coisa, Marcelo. Esquecer é outra. E confiar de novo? Isso precisa ser merecido. Desliguei o telefone. Minha mão tremia. Não de medo ou tristeza, mas de raiva contida. Raiva de ter criado um filho capaz de tamanha ingratidão. Raiva de mim mesmo por ter sido cego durante tanto tempo. O Natal chegou. Passei com seu Antônio, Dona Lourdes e mais alguns vizinhos que tinha conhecido nos últimos meses. Foi simples, comida caseira, conversa boa, violão tocando na varanda. Não tinha a pompa dos natais anteriores, mas tinha algo que faltava neles: autenticidade. Dona Lourdes fez um peru que derretia na boca, farofa com bacon, arroz com pequi, a comida mineira tradicional. Tomamos vinho do seu Antônio que ele mesmo fazia com as uvas do quintal. À meia-noite, olhamos os fogos estourando na cidade distante, pequenos pontos de luz no céu escuro. É um Natal diferente para o senhor, né, João? Seu Antônio comentou, servindo mais vinho. Diferente, mas bom. Melhor do que eu esperava. Ele sorriu. Sabe, minha mãe costumava dizer que família não é só sangue. É quem está do seu lado quando você precisa. Pelo que você me contou, seu filho não esteve ao seu lado quando precisou. A gente está. E vocês nem me conheciam até poucos meses atrás. Não precisa conhecer alguém há décadas para reconhecer uma pessoa boa, João. A gente vê isso rápido. Aquelas palavras me aqueceram por dentro mais do que o vinho jamais conseguiria. Naquele momento, naquela varanda simples, rodeado de gente humilde e genuína, entendi o que Cleide tinha tentado me ensinar. Valor não está nas coisas, no dinheiro, nas propriedades. Está nas pessoas, nas conexões verdadeiras. Janeiro chegou trazendo movimento ao sítio. A empresa de mineração, comandada por seu Miguel, começou os procedimentos iniciais. Trouxeram equipamento, fizeram perfurações exploratórias, mapearam toda a área. A cada semana, seu Miguel me dava relatórios do progresso. As notícias eram cada vez melhores. Os depósitos de esmeralda eram ainda mais extensos do que os laudos iniciais indicavam. Havia também água marinha de excelente qualidade. A previsão era começar extração comercial em junho, depois que todas as licenças ambientais fossem aprovadas. Em fevereiro, o advogado Dr. Henrique me ligou com uma notícia. Senhor João, acabo de receber uma ligação interessante. Um advogado de Contagem quer marcar uma reunião com o senhor. Disse que representa Marcelo Souza, seu filho. Representa meu filho? Para quê? Ele não quis dar detalhes por telefone. Disse apenas que é sobre uma questão patrimonial e que gostaria de conversar pessoalmente. Deixa ele me procurar diretamente se quiser falar comigo. Como desejar. Mas na minha experiência,
Quando o advogado entra em contato, é porque a coisa é séria. Pelo menos ouça o que ele tem a dizer. Não custa nada. Concordei em receber o advogado no escritório do Dr. Henrique, em Belo Horizonte. Não queria Marcelo ou qualquer representante dele pisando no meu sítio. Marquei para uma quinta-feira de manhã. O advogado era jovem, não mais que 35 anos, terno caro, pasta de couro, aquele ar de profissional corporativo. Sentou-se na frente da mesa de Dr. Henrique, que estava ao meu lado, e foi direto ao ponto. Senhor João, meu nome é Ricardo Fernandes. Represento seu filho, Marcelo Souza. Ele me pediu para vir conversar com o senhor sobre uma proposta. Que proposta? Ele abriu a pasta, tirou alguns documentos. Bem, como o senhor sabe, sua esposa, Cleide Souza, deixou em testamento a casa de contagem e o montante de 10 milhões de reais para o Marcelo. E deixou o sítio em Carmésia para o senhor. Sei muito bem disso. Chega ao ponto. O doutor Ricardo não se abalou com minha rispidez. O ponto é que, recentemente, se descobriu que o sítio tem valor mineral significativo. Meu cliente acredita que houve um erro na avaliação dos bens no momento da feitura do testamento, que se a senhora Cleide soubesse do real valor do sítio, teria dividido os bens de forma mais equitativa. Fiquei olhando para ele em silêncio. Dr. Henrique também ficou quieto, mas percebi um leve sorriso no canto da boca dele. Continue, falei. Portanto, continuou o Dr. Ricardo, meu cliente gostaria de propor uma revisão do testamento, uma divisão mais justa dos bens. Ele propõe que o sítio seja vendido ou que os direitos de mineração sejam vendidos, e o valor seja dividido igualmente entre vocês dois. Igualmente, repeti. Meu filho quer metade do que minha esposa me deixou. Bem, tecnicamente a senhora Cleide deixou para o senhor um bem que, na época, parecia sem valor. Agora que sabemos o valor real, seria justo uma redivisão. Dr. Henrique se manifestou pela primeira vez. Dr. Ricardo, com todo respeito, o testamento da senhora Cleide Souza é claro, válido e foi feito em plena consciência. Ela teve acesso aos mesmos laudos geológicos que descobrimos no sítio, datados de 2 anos atrás. Ou seja, ela sabia do valor da propriedade quando fez o testamento. Não houve erro. O advogado de Marcelo empalideceu levemente. Ela sabia, e escolheu, conscientemente, deixar o sítio para meu cliente. Não há base legal alguma para a contestação, mas o senhor pode entender que, do ponto de vista moral, parece injusto. 10 milhões contra potencialmente 50 milhões ou mais em mineração. Moral? Falei, minha voz saindo mais alta que pretendia. Você quer falar de moral? Moral é expulsar o próprio pai de casa 1 mês depois da esposa morrer? Moral é espalhar mentiras sobre mim para toda a família? Moral é me ignorar durante meses enquanto eu lutava para sobreviver? Senhor João, entendo sua emoção, mas você não entende nada. Vá dizer para seu cliente, para meu filho, que a resposta é não. Não vou vender o sítio, não vou dividir nada, e não vou dar nenhum centavo do que é meu por direito. Direito legal e moral. O advogado tentou mais algumas argumentações, mas Dr. Henrique foi firme. Senhor, não há base para contestação. O testamento é válido. A propriedade é do meu cliente. E encerro aqui essa conversa. Depois que o Dr. Ricardo saiu, fiquei sentado na cadeira, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Marcelo não tinha apenas ligado pedindo reaproximação. Tinha contratado advogado para tentar tomar o que era meu. Cleide tinha razão, comentei em voz alta. Ela conhecia o Marcelo melhor do que eu. Viu nele algo que eu me recusei a ver. Dr. Henrique assentiu. Seu filho demonstrou exatamente o caráter que sua esposa temia que ele tivesse. A ganância, a falta de empatia, o senso de direito sobre tudo. Ela estruturou o testamento justamente para expor isso. E expôs mesmo. Agora está claro para todo mundo. Nos meses seguintes, Marcelo tentou outras abordagens. Ligava com frequência, alternando entre pedidos emocionais e veladas ameaças legais. Pai, você realmente vai me deixar de fora disso?
Eu sou seu filho. Metade de tudo que você tem deveria ser meu por direito. Eu mantinha a calma, repetindo sempre a mesma resposta. O testamento da sua mãe é claro. Ela sabia o que estava fazendo. Se você tem problema com isso, deveria ter pensado melhor em como me tratou. Numa dessas ligações, ele acabou revelando mais do que pretendia. Pai, eu estou com problemas financeiros sérios. Os 10 milhões, eu investi mal. A Fabiana tinha umas ideias de negócio que não deram certo. Perdemos muito dinheiro. A casa está hipotecada. Eu preciso dessa renda da mineração, pai. Ali estava a verdade nua e crua. Não era amor filial. Não era família. Era desespero financeiro. Marcelo tinha torrado a herança milionária em menos de 2 anos e agora queria que eu salvasse a situação dele. Marcelo, respondi com calma gelada. Não é meu problema. Você fez suas escolhas. Quando me expulsou de casa, disse que era porque precisava do seu espaço. Agora precisa arcar com as consequências das suas decisões. Pai, você não entende. A Fabiana está falando em se separar se eu não resolver essa situação. Vou perder tudo. Você já perdeu o que mais importava, Marcelo. Perdeu a dignidade, perdeu o caráter e perdeu o pai. O resto é só consequência. Desliguei o telefone. 10 minutos depois, tocou de novo. Era Fabiana. Seu João, ela disse num tom meloso que não combinava nada com ela. O senhor precisa ajudar o Marcelo. Ele está desesperado. Não está dormindo. Não está se alimentando direito. Fabiana, você quer que eu tenha pena do homem que me expulsou da própria casa? Do homem que me tratou como lixo durante os piores meses da minha vida? Seu João, eu sei que o Marcelo errou, mas todo mundo erra. Ele é jovem, se deixou levar pela emoção do momento. Jovem? Marcelo tem 32 anos, Fabiana. Não é uma criança. É um homem adulto que tomou decisões conscientes. Mas o senhor pode perdoar, não pode? Ele é seu filho único. Se não ajudar ele, quem vai ajudar? Fabiana, deixa eu te contar uma coisa. Quando eu estava naquele sítio, lutando para sobreviver, vocês dois sabiam onde eu estava. Sabiam que eu não tinha energia elétrica, que não tinha água encanada, que estava comendo pão com ovo todos os dias. Em nenhum momento vocês ligaram para perguntar se eu estava bem. Agora querem compaixão? As coisas eram diferentes naquela época, seu João. Estávamos processando o luto da Cleide, organizando nossa nova vida. Nova vida? Você quer dizer gastando os milhões que não era de vocês enquanto eu catava lenha para fazer fogo? Houve silêncio do outro lado. Depois Fabiana tentou outro ângulo. Olha, seu João, vou ser direta. O Marcelo está pensando em contratar outro advogado. Um especialista em testamentos contestados. Ele pode tornar isso muito desgastante para todo mundo. Agora você está me ameaçando, Fabiana. Não é ameaça, é realidade. O senhor pode escolher dividir amigavelmente, ou pode enfrentar anos de briga judicial. O que é melhor? Deixa eu te explicar uma coisa, Fabiana. Minha esposa não era idiota. Ela previu exatamente essa situação. O testamento que ela fez é blindado. Ela tinha laudos geológicos de 2 anos antes de morrer. Sabia do valor do sítio e, mesmo assim, escolheu deixar para mim. Qualquer juiz que analisar os documentos vai ver que foi decisão consciente e informada. Mas o senhor pode imaginar o desgaste. Os jornais, a exposição. Que jornais, Fabiana? Bem, uma briga entre pai e filho por herança milionária. É o tipo de coisa que chama a atenção da mídia. Agora entendi o jogo dela. Chantagem emocional. Me ameaçar com exposição pública para me forçar a ceder. Mas ela não conhecia o homem que eu tinha me tornado nesses últimos meses. Faz o seguinte, Fabiana. Conta para os jornais a história inteira. Conta como vocês me expulsaram de casa. Como espalharam mentiras sobre mim. Como me abandonaram quando eu mais precisei. Tenho certeza de que a opinião pública vai ficar do meu lado. Ela desligou sem responder. Mas eu sabia que não tinham desistido. Marcelo era teimoso, sempre foi. E agora estava desesperado, o que o tornava perigoso. 2 semanas depois, sua previsão se confirmou. Recebi uma citação judicial.
Marcelo tinha entrado com ação de anulação de testamento, alegando que Cleide estava sob influência de terceiros quando o fez, que não tinha plena capacidade mental devido à doença, e que eu havia manipulado a situação. Levei os documentos para Dr. Henrique. Ele leu tudo com atenção e balançou a cabeça. Senhor João, isso aqui é desespero puro. Não tem base nenhuma. Sua esposa fez exames psicológicos antes de fazer o testamento, justamente para evitar esse tipo de contestação. Está tudo documentado. Ela estava lúcida, consciente, sem influência externa. Então por que ele está fazendo isso? Porque está apostando que o senhor vai preferir fazer um acordo a enfrentar o desgaste do processo. É uma aposta arriscada, porque se perder, vai ter que pagar todas as custas processuais. Vamos até o fim, doutor. Não vou dar nenhum centavo para aquele menino mimado. O processo se arrastou por 6 meses. Foram perícias, depoimentos, análise de documentos. Cada audiência era um constrangimento. Ver meu filho mentindo descaradamente, inventando situações que nunca aconteceram, tentando me pintar como manipulador e interesseiro. O pior momento foi quando chamaram seu Antônio como testemunha. Marcelo estava tentando provar que eu tinha manipulado Cleide através de vizinhos, mas seu Antônio, com aquela dignidade simples que o caracterizava, destruiu a versão de Marcelo em 5 minutos. Meritíssimo, disse ele ao juiz. Dona Cleide me procurou por vontade própria. Estava preocupada com o filho. Dizia que ele tinha mudado, que estava gananciosos. Pediu minha ajuda para organizar uma situação que testasse o caráter dele. Eu apenas cumpri a vontade dela. E o senhor acha que ela estava em pleno gozo das faculdades mentais? Estava sim, senhor. Lúcida como qualquer pessoa que eu já vi. Sabia exatamente o que estava fazendo e por quê. Durante o processo, a mineração continuou progredindo. Em junho, começou a extração comercial. As primeiras pedras saíram do solo em julho, esmeraldas lindas, de qualidade excepcional. Seu Miguel ficou eufórico. João, isso aqui vai render muito mais do que calculamos inicialmente. A qualidade é superior. Estou estimando que só no primeiro ano vamos tirar pelo menos 2 milhões de reais líquidos para cada lado. 2 milhões. No primeiro ano. E a extração podia durar décadas. Marcelo devia estar roendo as unhas de raiva e frustração. Em agosto, o juiz deu a sentença. Improcedente. Rejeitou completamente a ação de Marcelo, afirmando que o testamento de Cleide era válido, que ela estava em plena capacidade mental e que não havia evidência alguma de manipulação. Mais do que isso, condenou Marcelo a pagar todas as custas processuais, que somavam quase 100 mil reais. Dr. Henrique me ligou eufórico. Senhor João, foi uma vitória completa. O juiz foi duro na sentença. Disse que ficou claro que seu filho tentou se aproveitar da situação de forma oportunista. Senti uma satisfação profunda, não pela vitória em si, mas pela confirmação de que Cleide tinha sido sábia. Seu teste funcionou perfeitamente. Marcelo mostrou sua verdadeira face. Naquela noite, sentado na varanda do sítio que agora estava completamente reformado e confortável, liguei para minha irmã Lourdes. Ela havia mudado completamente de atitude depois que a verdade veio à tona. João, ela disse, ainda estou envergonhada. Acreditei nas mentiras do Marcelo sobre você. Me desculpa, irmão. Não precisa pedir desculpa, Lourdes. Ele enganou muita gente. É convincente quando quer. Mas você é meu irmão. Eu deveria ter confiado em você. O importante é que agora você sabe a verdade. Outubro trouxe novidades. A história da descoberta das esmeraldas e da briga judicial chegou aos jornais locais, depois aos estaduais. Mas ao contrário do que Fabiana havia tentado usar como ameaça, a cobertura foi amplamente favorável a mim. As matérias pintavam um retrato de um pai trabalhador injustiçado pelo filho ganancioso, que havia descoberto um tesouro através da sabedoria da esposa falecida. Uma das matérias publicada no estado de Minas tinha a manchete: engenheiro aposentado encontra fortuna em sítio abandonado após ser expulso de casa pelo próprio filho. A repercussão foi imensa. Recebi ligações de jornalistas de outros estados, convites para programas de televisão.
Declinei de quase tudo. Não queria me tornar um fenômeno midiático. Queria apenas viver em paz, mas concordei com uma entrevista para um programa dominical da Rede Globo, porque achei que seria uma oportunidade de contar minha versão da história de forma completa. A entrevista foi gravada no próprio sítio. O repórter, um homem simpático chamado Carlos Eduardo, ficou impressionado com a transformação do lugar. "Senhor João", disse ele enquanto as câmeras gravavam, "o senhor transformou esse lugar completamente. É difícil acreditar que há um ano estava praticamente em ruínas. A necessidade ensina, Carlos. Quando você não tem outra escolha, descobre forças que nem sabia que tinha. E como o senhor se sente em relação ao seu filho hoje?" Parei para pensar antes de responder. Era uma pergunta complexa, carregada de emoção. "Olha, Carlos, não vou mentir. Dói. Dói muito saber que criei um filho capaz de me tratar da forma como me tratou. Mas também entendo que a Cleide, minha esposa, ela me deu a oportunidade de ver a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, é libertadora. O senhor perdoaria ele se ele pedisse desculpas? Perdoar é uma coisa, confiar é outra. Perdão é para quem pede. Confiança é para quem merece. Marcelo nunca me pediu perdão de verdade. Apenas queria o dinheiro. Se um dia ele vier aqui, sem interesse financeiro, apenas para pedir desculpas sinceras pelo que fez, aí conversamos." A entrevista repercutiu nacionalmente. Durante semanas, recebi cartas e e-mails de pessoas que tinham passado por situações similares. Pais rejeitados por filhos gananciosos, famílias destruídas pela herança, histórias tristes de ingratidão. Uma das cartas que mais me marcou foi de uma senhora de 80 anos de Recife. Dizia: "Senhor João, sua história me deu forças para não me render à chantagem emocional dos meus filhos. Também estão tentando me tirar tudo. Vendo seu exemplo, vou resistir." Dezembro chegou novamente. Fazia mais de um ano que tinha saído da casa em Contagem. Mais de um ano que tinha descoberto quem realmente era meu filho. A mineração estava a todo vapor. Minha primeira parcela anual foi de 2,5 milhões de reais. Ainda melhor do que seu Miguel havia estimado. Com esse dinheiro, fiz algumas mudanças importantes na vida. Primeiro, doei 500 mil reais para a igreja de Carmésia, para reformas que ela precisava há anos. Depois criei um pequeno fundo de ajuda para famílias carentes da região. Nada ostensivo. Apenas ajuda discreta para quem realmente necessitava. Comprei também um carro novo. Uma picape Toyota, resistente, adequada para a vida rural. E investi em melhorias para o sítio. Construí uma piscina natural aproveitando o riacho, fiz um deck de madeira, plantei um pomar maior. Mas a mudança mais importante foi emocional. Estava em paz comigo mesmo de uma forma que não lembrava ter sentido há décadas. A vida no campo me fazia bem. O silêncio, o ritmo natural, a simplicidade genuína das pessoas. Seu Antônio e Dona Lourdes tinham se tornado família verdadeira. Passávamos os domingos juntos, ele me ensinando cada vez mais sobre agricultura, ela me ensinando a cozinhar pratos mineiros autênticos. No segundo Natal no sítio, organizei uma festa maior. Convidei os vizinhos todos, as famílias da região. Assamos um leitão no quintal. Teve música ao vivo, dança, muita comida. Era uma celebração da vida, da comunidade, das conexões verdadeiras. Durante a festa, olhei ao redor e vi rostos felizes, crianças brincando, adultos conversando animadamente. Era isso que Cleide queria que eu encontrasse. Não apenas o dinheiro das esmeraldas, mas a riqueza da vida simples e autêntica. Perto da meia-noite, quando os fogos começaram a estourar, senti uma presença familiar. Não algo sobrenatural. Apenas a sensação de que Cleide estava ali, de alguma forma, aprovando minhas escolhas. Obrigado. Sussurrei para o céu estrelado. Obrigado por me ensinar quem eu realmente sou. Em janeiro do terceiro ano, recebi uma ligação inesperada. Era Marcelo. Mas dessa vez a voz estava diferente. Não havia arrogância nem raiva. Havia algo que parecia... humildade? Pai, ele disse.
Sei que não tenho o direito de te ligar. Sei que fiz coisas imperdoáveis, mas eu preciso falar com você. Você tem 5 minutos, Marcelo. Pai, eu perdi tudo. A casa, o dinheiro, a Fabiana. Ela me largou quando viu que não tinha mais nada a tirar de mim. Estou morando num apartamento alugado, trabalhando como advogado autônomo, ganhando pouco. E o que você quer de mim, Marcelo? Não quero dinheiro, pai. Sei que você não acredita, mas é verdade. Eu só queria pedir perdão. Pelo que fiz, pelo que falei, por como te tratei. Não espero que me perdoe. Só quero que saiba que eu sei que errei. Fiquei em silêncio por um momento. Havia algo diferente na voz dele. Uma maturidade que não existia antes. Uma dor genuína. Marcelo, o que aconteceu para você mudar de ideia? Ele suspirou. Terapia, pai. Comecei a fazer terapia depois que a Fabiana me deixou. A terapeuta me fez enxergar coisas sobre mim mesmo que eu não queria ver. Me fez entender que eu me tornei uma pessoa horrível, gananciosa, egoísta, cruel. Você realmente está fazendo terapia? Estou. Há 6 meses. E uma das coisas que ela me disse é que eu preciso assumir responsabilidade pelo que fiz. Não para conseguir algo em troca, mas porque é o certo a fazer. Marcelo, vou ser honesto com você. Não confio em você. Não depois de tudo que aconteceu. Eu entendo, pai. E não estou pedindo confiança. Estou apenas pedindo perdão. Se você conseguir me perdoar um dia, já vai ser mais do que mereço. Perdoar você perdoou, Marcelo. Guardar rancor faz mal para quem guarda, não para quem fez a maldade. Mas reconstruir uma relação, isso vai levar muito tempo se um dia acontecer. Eu entendo, pai, e aceito. Só queria que você soubesse que eu reconheço meus erros e que tenho orgulho do que você construiu aí. Vi as matérias, vi as entrevistas. Você se tornou um homem melhor depois de tudo que passou. Não me tornei melhor, Marcelo. Apenas me descobri. Sua mãe me deu a oportunidade de encontrar quem eu realmente era por baixo de décadas de vida automática. Ela sempre foi mais sábia que nós dois, não foi? Sempre. Pai, posso te fazer uma pergunta? Pode. Se um dia, daqui a muito tempo, eu conseguir provar que mudei de verdade, que me tornei um homem melhor, haveria uma chance de sermos pai e filho de novo? A pergunta me pegou de surpresa. Não pela pergunta em si, mas pelo tom dela. Havia uma vulnerabilidade genuína ali que eu não ouvia há anos. Marcelo, eu sempre vou ser seu pai. Você sempre vai ser meu filho. Isso nunca mudou, nem nos piores momentos. A questão é que tipo de relacionamento podemos ter. E isso vai depender das suas ações, não das suas palavras. Entendo, pai, e aceito. Não vou te importunar com ligações. Não vou pedir dinheiro. Não vou criar expectativas. Vou apenas tentar me tornar um homem melhor. E quem sabe um dia, você vai ver que a mudança é real. Boa sorte, Marcelo. Espero que você consiga. Obrigado, pai. E... Pai? Sim? Te amo. Sei que não tenho o direito de dizer isso depois de tudo, mas é verdade. Eu também te amo, filho. Sempre amei. Foi por isso que doeu tanto. Depois que desliguei, sentei na varanda e fiquei olhando o pôr do sol. Era possível que Marcelo estivesse sincero. Era possível que tivesse realmente mudado. Mas eram apenas possibilidades. A prova estaria nas ações futuras, não nas palavras presentes. Nos meses seguintes, ele cumpriu o que prometeu. Não ligou, não mandou mensagem, não pediu nada. Soube através de conhecidos em comum que realmente estava trabalhando duro, vivendo modestamente, aparentemente tentando reconstruir sua vida do zero. A mineração continuava prosperando. No 3º ano, minha participação foi de quase 3 milhões de reais. Eu havia me tornado oficialmente um homem rico. Mais rico do que jamais sonhei ser. Mas a riqueza material era secundária comparada à riqueza emocional que havia encontrado. Tinha uma vida com propósito, relacionamentos genuínos, paz interior. Acordava todos os dias grato por estar vivo, por ter descoberto quem realmente era. Estabeleci uma rotina que me fazia feliz. Manhãs cuidando do sítio, plantando, colhendo,
trabalhando com a terra. Tardes lendo na varanda, estudando sobre mineralogia, aprendendo sobre agricultura sustentável. Noites simples, às vezes sozinho, às vezes com os vizinhos. Aos fins de semana, fazia viagens curtas. Conheci cidades históricas de Minas que nunca havia visitado. Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes. Lugares com história, cultura, beleza natural. Estava redescobrindo o meu próprio estado. Em uma dessas viagens, a Diamantina, conheci uma mulher. Rosa, viúva de 60 anos, professora aposentada, dona de uma pousada charmosa no centro histórico. Conversamos durante horas sobre livros, sobre história, sobre a vida. Não foi amor à primeira vista como tinha sido com Cleide. Foi algo mais suave, mais maduro. Uma conexão mental e emocional que cresceu gradualmente. Começamos a nos corresponder, depois a nos visitar regularmente. Rosa não sabia da minha situação financeira quando nos conhecemos. Para ela, eu era apenas um fazendeiro aposentado do interior. E foi assim que me apaixonei por ela, por quem ela era, não pelo que queria de mim. 6 meses depois do nosso primeiro encontro, contei a verdade sobre as esmeraldas, sobre a herança, sobre toda a história. Ela ouviu tudo em silêncio, depois disse: João, isso não muda nada entre nós. Você continua sendo o mesmo homem que conheci. Gentil, íntegro, verdadeiro. O resto é só circunstância. Soube naquele momento que Cleide havia me dado mais um presente. Não apenas a chance de me descobrir, mas a oportunidade de amar de novo. Amor maduro, baseado em companheirismo verdadeiro. Rosa começou a passar temporadas no sítio. Trouxe livros, plantas, receitas novas. A casa ficou ainda mais acolhedora com a presença dela. Não morávamos juntos oficialmente, mas éramos companheiros de vida. No 4º ano após a descoberta das esmeraldas, organizei uma festa especial. Não apenas o Natal tradicional, mas uma celebração de gratidão. Convidei todos que tinham me ajudado nessa jornada. Seu Antônio e Dona Lourdes, é claro. Rodrigo, o geólogo. Dr. Henrique. Seu Miguel e a família dele. As famílias da região que tinham me acolhido. Durante a festa fiz um discurso simples. Amigos, há 4 anos eu cheguei aqui como um homem derrotado, traído, abandonado. Vocês me receberam, me ensinaram, me apoiaram, me mostraram o valor da comunidade verdadeira. Esta festa é para agradecer, não apenas pelas esmeraldas que encontramos na terra, mas pelas pessoas preciosas que encontrei na vida. Todos aplaudiram, mas eu sabia que as palavras eram insuficientes para expressar minha gratidão. Ações valiam mais. Por isso anunciei na mesma festa a criação oficial do Instituto Cleide Souza, uma fundação que ajudaria famílias carentes da região com educação, saúde e capacitação profissional. O instituto seria financiado permanentemente com uma porcentagem dos lucros da mineração. Seria minha forma de honrar a memória de Cleide e retribuir à comunidade que me salvou. Hoje, 5 anos depois de sair da casa em Contagem, posso dizer que sou um homem completo. Tenho propósito, tenho amor, tenho paz. A riqueza material é um bônus, mas não é o que me define. Marcelo continuou cumprindo a palavra. Não entrou em contato diretamente, mas soube que realmente mudou. Está casado novamente com uma professora, tem um filho pequeno, trabalha duro, vive modestamente, aparentemente aprendeu o valor das coisas verdadeiras. Talvez um dia possamos reconstruir nossa relação. Não será como antes. Isso é impossível. Mas talvez possa ser algo novo, baseado em quem nos tornamos, não em quem éramos. A cada manhã, quando acordo e vejo o sol nascendo sobre as montanhas de Minas, lembro das palavras de Cleide na carta. Você é o homem mais forte que conheço. Ela tinha razão. Eu apenas precisava descobrir essa força. Cleide me deu o maior presente que uma esposa pode dar ao marido, a oportunidade de me descobrir completamente. E por isso, serei eternamente grato. Esta é minha história. A história de um homem que perdeu tudo para descobrir quem realmente era. A história de uma esposa sábia que amou o suficiente para testar. A história de uma herança que valeu muito mais que dinheiro.
E se você chegou até aqui, espero que tenha encontrado algo de valor nesta narrativa. Porque no final, todos temos nossas próprias esmeraldas escondidas. Às vezes só precisamos ter coragem de procurar.